Amém. Nesse momento eu queria compartilhar com vocês uma palavra, queria compartilhar com vocês sobre salvação, que inclusive é a primeira doutrina da nossa igreja. E gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículos 5 e 6. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Timóteo está lá no Novo Testamento. Que diz assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem, Cristo Jesus. Ele deu a sua vida para comprar a liberdade de todos, Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Senhor Jesus, nesse momento eu peço ao Senhor, Deus, que o Senhor possa falar a cada um dos teus filhos nessa manhã. Que nós saiamos daqui, Deus, com o desejo de propagar o teu evangelho. Que nós saiamos daqui com o desejo de falar da salvação que há em ti. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Queridos, durante muitos anos, a igreja, nós como cristãos, cometemos um erro quando pregamos sobre salvação. Durante muito tempo, talvez até você, na empresa, com seus amigos, nós falamos sobre salvação, mas nós falamos da seguinte forma: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Talvez você está aqui, você já disse essa frase, talvez você já ouviu essa frase também. E nós precisamos ter bastante cuidado, porque quando nós fizemos isso lá no passado, nós atrelamos a salvação, que é o bem mais precioso que a humanidade, que o ser humano pode ter, ao sentimento de medo. Então hoje eu queria compartilhar com vocês 3 pontos para te auxiliar, para te ajudar a falar sobre salvação com seus amigos, com seus colegas de trabalho, para que você consiga ter um pouco mais de base para falar disso e não só atrelar a salvação à sensação de medo, amém? Primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com você é: Jesus nos salva de fato, mas Ele nos salva de quê? É verdade, todos nós que estamos aqui sabemos que Jesus nos salva do inferno, mas nós precisamos pensar que o inferno é uma condição futura por causa dos nossos erros. Então, Jesus nos salva do inferno, sim, mas antes de nos salvar do inferno, Ele também nos salva do erro de não tê-lo no nosso presente. Porque afinal de contas, se nós dissermos para alguém: você precisa aceitar Jesus para você ir para o céu, ela vai pensar: então eu posso viver assim, 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 quando eu estiver quase no fim da minha vida eu aceito Jesus. E não é assim, porque existe algo para ser feito em nossas vidas ainda hoje. A salvação, ela é para o nosso dia de hoje, não só para uma condição do nosso futuro. Então, quando nós somos salvos do inferno, que é uma condição por causa dos nossos erros, mas nós somos salvos de não tê-lo no nosso presente também. João 10,10 diz que Ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós também somos salvos de uma vida atormentada, de uma vida atribulada. Essa salvação é para hoje, não é só para algo lá na frente. Nós somos salvos do tormento. Quando nós somos salvos em Jesus, nós também podemos declarar que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Quando nós aceitamos a Jesus, nós somos salvos das nossas aflições, nós somos salvos da depressão. Hoje nós vivemos uma era onde as pessoas vivem o burnout, vivem a depressão, a angústia todos os dias, mas nós que estamos em Cristo Jesus, salvos, nós sabemos que o Senhor, Ele alivia o nosso fardo, Ele nos cura das nossas tristezas, das nossas angústias. Então o Senhor nos salva, mas Ele nos salva de quê? Ele nos salva do inferno e Ele também nos salva da tristeza de não tê-lo no nosso presente. Segundo ponto, Jesus nos salva para quê? Queridos, a partir do momento que nós somos salvos, existe uma missão para nós. E essa missão é o ID. O salmista diz que, porque uma geração há de anunciar a outra os grandes feitos do Senhor. Então a salvação, ela é algo tão impactante que ela não fica só em nós. Ela transborda nos lugares onde nós vamos. A salvação não é algo só para mim. A salvação não é algo só para você, porque quando você chega num lugar, aquilo que está em você é tão impactante, é tão grande, que transforma a vida de outras pessoas também. Por isso que nós que somos salvos em Cristo Jesus podemos declarar:
eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque nós sabemos que a salvação que há em nós, de certa forma, está impactando a nossa casa, os nossos filhos, o nosso cônjuge. Então nós somos salvos para quê? Nós somos salvos para salvar outras pessoas. Por último, para concluir, nós somos salvos por quem? Quero concluir dizendo que nós lemos no início. Só há um Deus e só há um mediador entre Deus e os homens. Algumas religiões vão apresentar aí grandes pessoas. Algumas religiões, como o Islã, vão apresentar Maomé, grande profeta. Outras vão apresentar um ser evoluído, como Allan Kardec. Mas existe apenas uma religião, existe apenas um grupo de pessoas que pode com toda certeza levantar a sua mão e declarar: porque Ele vive, eu posso crer no amor. Amém. Allan Kardec, Maomé já morreram, mas o nosso Deus não. Ele vive, reina, está sentado, cuidando de todas as coisas. Queridos, é impossível conhecer Deus e não amá-lo e não servi-lo. É impossível conhecer esse Deus e continuar vivendo a mesma vida. É impossível conhecer esse Deus e ser salvo e continuar nas aflições. Não existe isso. A partir do momento que você é salvo, você entende quem você é em Cristo Jesus. Você tem essa salvação impactando a sua vida hoje, nos dias de hoje. Se existe alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, fica a dica. Se existe alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus e descubra o quão maravilhoso é ter na sua vida. Amém.